Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Hoje eu vou falar um pouquinho do decreto que regulamentou a reforma da Previdência. Porque 7 meses depois da reforma da Previdência, que instituiu a idade mínima nas aposentadorias do INSS, um decreto regulamentando a medida trouxe diversas alterações nas regras dos benefícios previdenciários. Foi publicado no dia 1º de julho o Decreto 10.410, que confirmou o dia 13 de novembro como a data final que garante aos segurados aposentadoria com as normas antigas mais vantajosas. Então, para quem der entrada na aposentadoria com a data de 13 de novembro de 2019, vai entrar na regra antiga, tá? Até essa data, depois já entra na regra nova. Então, esse decreto ele reforça quais são os profissionais e categorias que devem pagar contribuições por conta própria, derruba entendimentos judiciais sobre temas que, sem regulamentação federal, haviam sido pacificados na Justiça. Então, as novas regras, compiladas em mais de 100 páginas, elas eram imprescindíveis para o funcionamento da Previdência, mas ainda elas devem gerar muitos debates na Justiça. Por quê? Porque elas acabam com os direitos já conquistados e, em alguns casos, são contrárias a entendimentos já existentes na nossa jurisprudência. Então, para o INSS, o decreto veio apenas compilar normas internas e regulamentações dos últimos 10 anos. Bom, dentre os pontos que são controversos e devem gerar ações judiciais está o fim do tempo especial em afastamentos. Então, aquela pessoa que recebia o benefício da aposentadoria, se afastou, recebia o benefício benefício especial. Então, ela afastada, a jurisprudência já dizia que isso era período especial também, o afastamento, só que agora veio o decreto e diz que não. A obrigatoriedade de contribuir como facultativo no caso de segurado que fica afastado do trabalho para que o tempo possa contar como período de carência na aposentadoria e a imposição de data de invalidez para conceder pensão ao filho inválido com mais de 21 anos. Então, o INSS determina que a invalidez deve ter ocorrido antes dos 21. Então, esse ponto pode ser derrubado na Justiça, mas é um empecilho para quem tem direito ao benefício e pode deixar muitos segurados desamparados. Então, a gente tem aí esse decreto, mas esse decreto, em muitos pontos, ele prejudica muitos segurados. Então, várias questões aí podem ser levantadas quanto a esse decreto. Então, por exemplo, aquela pessoa que registra o marido ou aquele marido que registra a mulher, antigamente ele tinha problema com isso, porque o INSS não aceitava. Então, o vínculo empregatício entre cônjuges ou companheiros não vai ser mais descaracterizado na hora da aposentadoria. A regra vale para o registro de trabalho profissional via CLT no caso em que o marido contrata a mulher como sua funcionária ou vice-versa. Então, esse tipo de contratação não será considerada para fins previdenciários se o contrato for de trabalho doméstico. Então, se ele registrar a mulher como empregada doméstica, aí já não vai valer. Agora, se tem uma empresa, você registra a pessoa, tudo mais, aí tudo bem, aí não vai ser descaracterizado. Bom, a apresentação de documentos define contagem dos atrasados. Então, o que acontece? O segurado que conquista o direito ao benefício com base em documento apresentado após o recurso
terá como a data de entrada do requerimento o dia em que a documentação foi apresentada. Então, com isso, os atrasados começam a contar a partir daquele dia. Então, a pessoa entrou com pedido, o pedido foi indeferido. Ela entrou com recurso e no recurso ela apresentou documentos. Qual que vai ser a data do benefício? Não vai ser a data que ela entrou com o requerimento, e sim a data que ela apresentou os documentos, que com base naqueles documentos foi concedido, foi julgado procedente na esfera administrativa. Então, aquela data passa a valer. Então, essa medida pode ser mais benéfica, porque antes da regra, muitas vezes o segurado que não cumpriu os prazos era obrigado a encerrar o processo. Então, ele não cumpriu, não apresentou o documento, o que acontecia? Ele deixava indeferido e depois entrava com outro, tá? Então, isso veio a ajudar. Então, essa questão ajudou as pessoas. Bom, o trabalhador afastado, ele deve contribuir como facultativo, porque pelas novas regras, o trabalhador que fica afastado recebendo auxílio por incapacidade temporária, que é auxílio-doença, e aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, precisará pagar contribuições ao INSS como facultativo para que o período de afastamento conte como carência. Então, a exigência é o número mínimo de contribuições exigidas para que se possa pedir aposentadoria. Então, como é que é hoje? A carência mínima exigida para fazer a solicitação da aposentadoria é de 15 anos para todos os segurados até a reforma da Previdência e durante as regras de transição. Então, para os novos segurados inscritos após 13 de novembro de 2019, a carência mínima é de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. E há decisões do Superior Tribunal de Justiça em uma ação civil pública que determina a contagem do tempo de afastamento se tiver intercalado entre contribuições para a carência da aposentadoria. Bom, uma outra questão que trata o decreto é referente à dívida de autônomo antes de 1996, que ela não vai ter cobrança de multa e de juros. Então, aquele profissional que exerceu atividade autônoma até 14 de outubro de 96, ele não vai ter multa e juros ao buscar o INSS para quitar a dívida. Se tiver registro no INSS antes dessa data, é possível ligar no 135 e pedir orientações para fazer a indenização do período de não pagamento à Previdência. Caso não tenha inscrição, o profissional deverá provar que trabalhou no período sem fazer contribuições à Previdência e agora quer acertar a dívida. A vantagem é que, porque ajuda a aumentar o tempo de contribuição do autônomo, mas o ideal é que essa pessoa, ela entre com processo na esfera administrativa, pedindo para o INSS reconhecer aquele período como um período que ela trabalhou, mas ela não pagou o INSS, e pedindo para indenizar o INSS. Por quê? Porque se você pura e simplesmente vai lá e paga, o INSS pode não aceitar e aí depois você se prejudica, porque aí você vai pagar, o INSS não vai aceitar. E aí, se você tiver dentro dos 5 anos, você pode pedir restituição na Receita Federal. Agora, se ultrapassaram esses 5 anos, aí vai ser bem complicado para você, porque aí você vai ficar sem o dinheiro e sem o tempo de contribuição. Então, isso é muito comum de acontecer, então precisa tomar muito cuidado. Bom, salário maternidade será pago mesmo se a segurada morrer. Por quê? Porque o decreto traz uma garantia para o filho ou companheira que tem direito ao salário maternidade. O decreto permite que, em caso de morte do beneficiário, o dinheiro será pago pelo tempo restante ao cônjuge ou companheiro, desde que também seja segurado da Previdência. E ele protege a infância. Por quê? Porque a medida traz proteção ao filho que fica sem pai ou sem mãe. Então, mulheres e homens que têm filhos ou adotam têm direito à licença para cuidar da criança. Então, no caso dos contribuintes individuais ou facultativos, o pagamento do benefício é feito por um período que vai de 14 a 120 dias para a mulher ou para o homem que é segurado do INSS. Então, esse tempo mínimo de 14 dias é para quem sofre aborto ou é vítima de estupro, tá? E esse decreto também regulamenta a questão da pensão do filho inválido, porque a pensão do INSS era paga a filhos inválidos acima de 21 anos,
se os pais morressem e desde que se comprovasse que na data da morte o dependente já estava inválido. Agora, o decreto passa a exigir que a invalidez do filho tenha ocorrido antes dos 21 anos. Além de haver dificuldades em provar a data exata da invalidez com laudos, exames e documentos, essa medida limita os direitos do filho incapaz que perde o pai ou a mãe. Só que assim, algumas pessoas vão ser prejudicadas. Então, os cidadãos acima de 21 anos que ficaram inválidos após essa idade. Então, ficou inválido com 22 anos. Já complicou a vida da pessoa. E tem quem sofra acidente ou tenha problemas de saúde que o incapacitam para o trabalho depois da idade limite imposta pelo INSS, que é 21 anos. Essa medida, ela pode ser questionada na justiça, tá? Bom, a primeira parcela do 13º, ela tem o pagamento garantido, o pagamento antecipado. Então, a primeira parcela do 13º, para beneficiários do INSS em que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio, ela será liberada no meio do ano, na competência de agosto. Então, essa mudança na lei é importante para que o aposentado, que já pode se programar para receber parte do benefício antecipadamente. Antes da medida, precisava de um decreto presidencial autorizando o pagamento. Em geral, a cada ano havia negociações entre representantes dos aposentados e do governo para a liberação do dinheiro. Agora, isso não vai ser mais necessário. Então, como é que começou esse pagamento antecipado? Desde 2006, o governo adianta a primeira parcela do 13º, respeitando o acordo firmado com entidades sindicais. O acordo, porém, não tornava a antecipação obrigatória, deixando a decisão a cargo do presidente. No ano passado, Jair Bolsonaro chegou a editar medida provisória com regra do adiantamento, mas a medida caducou sem ser votada. Bom, o dinheiro sempre foi pago na competência de agosto, com exceção do ano de 2015, quando na crise econômica Dilma Rousseff autorizou a medida apenas em setembro. Nesse ano, o governo liberou dinheiro nas competências de abril e maio para tentar conter os impactos econômicos da crise da Covid-19. Bom, quem tem direito ao 13º do INSS é quem recebe aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. LOAS não gera direito ao pagamento do 13º. Bom, e aí quanto que é pago? A primeira parcela equivale exatamente a metade do valor do benefício mensal. Nela não há desconto do imposto de renda. Na segunda, é paga a competência de novembro. Há o desconto do imposto para quem é obrigado a pagá-lo. Aposentados e pensionistas com 65 anos pagam menos imposto a partir do mês em que fizeram aniversário. Bom, a data limite para se aposentar com as regras antigas, o decreto reforçou a data limite para o segurado se aposentar com as regras mais vantajosas anteriores à reforma da Previdência. Então, segundo a publicação, o trabalhador que atinge condições mínimas até 13 de novembro de 2019, que foi a data da publicação da Emenda Constitucional 103, consegue normas um pouco melhores. Então, essa data havia sido mencionada na portaria 450, editada pelo INSS em abril, que tratou especificamente da aposentadoria programada, mas foi reforçada agora. E o INSS já alterou os sistemas. Então, em geral, legislações começam a valer na data da sua publicação. E por essa regra, era possível entender que as mudanças valiam já no dia 13 de novembro. Com isso, só haveria direito adquirido às normas antigas em data anterior à publicação, que é 12 de novembro de 2019. Mas o decreto confirmou a data limite do dia 13 de novembro, já adaptou os sistemas para oferecer aos segurados o melhor benefício com a data de 13 de novembro. Mas é importante, antes de você fazer o pedido, seja com data nova, com a data antiga, você tem que fazer os cálculos, ver qual a data é mais vantajosa para você, se antes da reforma ou depois da reforma, a data exata. Então, se você fizer antes da reforma, não pense que você vai receber todos atrasados, porque não vai. Você vai contar a partir da data que você deu entrada no requerimento.
Então, não é que vai contar, você só vai ter direito à regra antiga, mas se você der entrada hoje, conta de hoje para frente, tá? E você precisa ver se às vezes a regra de transição, se faltava pouco tempo, ou se você já tinha completado, veja as regras de transição, porque às vezes é muito mais vantagem você esperar, principalmente as pessoas que tinham um fator previdenciário muito alto. Então, é bom fazer o cálculo, é bom verificar quando que a pessoa tem direito, para que a pessoa não saia prejudicada, porque às vezes a pessoa acha que a regra antiga é mais benéfica, mas no caso dela a atual é melhor. Então, façam os cálculos, veja direitinho para que você não seja prejudicado, porque se você não fizer o cálculo, você tem que colocar na cabeça que é esse valor que você vai receber para o resto da vida. Então, você tem que ter, assim, tem que ter cabeça fria, fazer o cálculo, agir assim para você receber o melhor benefício possível, porque se você der entrada na regra errada, se a regra que não é melhor para você, vai ser complicado depois de arrumar, tá? Então, tome cuidado, porque é muito importante que você faça o pedido da maneira correta. Bom, o decreto também traz o fim do tempo especial em afastamentos, né, que ele retira a possibilidade de contar como especial o tempo de afastamento do trabalhador em atividade prejudicial à saúde, que passou por um período recebendo auxílio-doença. Então, com isso, profissionais de áreas que oferecem risco à saúde, que tiveram afastamentos, podem não conseguir aposentadoria especial. Então, vamos lá, um exemplo. Metalúrgico, que precisa de, no mínimo, 25 anos de contribuição em sua área para se aposentar. Ele passou 5 anos recebendo auxílio-doença após um acidente de trabalho. Ele vai ser prejudicado por essa nova norma. Por quê? Porque esses 5 anos serão considerados tempo comum. Então, com isso, ele terá apenas 20 anos de tempo especial, o que faz com que ele não atinja uma das condições mínimas para ter uma aposentadoria especial. Bom, esse tema já foi julgado. Por quê? Essa nova regra, ela viola o tema 998, já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Né, como recurso repetitivo que vale para todas as ações do tipo da justiça. Então, no judiciário, inclusive, o trabalhador consegue contar como especial até mesmo o período de afastamento em que recebia o auxílio-doença comum. Então, olha que complicado. Você tinha a norma deixava, você tinha julgamentos, você tinha decisões judiciais que você podia contar aquele período que a pessoa trabalha em atividade especial, trabalhou a vida inteira. Então, o afastamento conta como período especial, mas agora não. Esse afastamento deixou de contar. Então, acabou. A pessoa ela não tem mais esse período. Então, se ela quiser se aposentar de maneira especial, no caso desse metalúrgico, ele vai ser obrigado a trabalhar mais 5 anos. Aquele médico que pegou Covid, vamos supor, ficou afastado do hospital durante 1 ano, porque teve complicações. A gente sabe que a Covid, ela traz inúmeras complicações. Tem gente que tem a Covid, tem trombose, tem outros. Dependendo do caso, a pessoa pode ter uma complicação grande. Então, vamos supor, ficou 1 ano afastado. O que vai acontecer? Esse ano não vai contar como especial. E é injusto, porque a pessoa acabou pegando no ambiente de trabalho. Então, sabe, ela pode até receber um benefício de afastamento, então ela pode até receber um auxílio doença acidentário, mas esse período não vai contar como período especial, então ela vai acabar sendo prejudicada. Bom, e a gente tem novas categorias e direitos dos trabalhadores domésticos também regulamentados nesse decreto, né, que detalhou mais categorias de profissionais autônomos que devem contribuir com o INSS. Então, quem deve contribuir por conta própria? Diaristas, os motoristas de aplicativo, os artesãos, os repentistas, trabalhadores da agropecuária, os garimpeiros. Todos eles devem contribuir por conta própria ao INSS. Então, também foram regulamentados os direitos previdenciários dos trabalhadores domésticos, dos empregados domésticos, ao reforçar quem deve ser considerado nessa categoria e, portanto, ter acesso aos benefícios previdenciários. Então, é considerado empregado doméstico o profissional que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, por mais de 2 dias por semana, ou a uma pessoa ou família.
Então, essa medida dificulta o vínculo empregatício, porque, de forma geral, no que diz respeito às novas categorias de contribuintes obrigatórios, o decreto não trouxe muitas novidades. Outras regulamentações previdenciárias já obrigavam algumas categorias profissionais a recolher ao INSS por conta própria. Então, no caso dos motoristas de aplicativo que buscam reconhecimento de vínculo de emprego na Justiça do Trabalho, a ação ficou bem mais difícil. Com essa, já o direito ficou bem mais complicado, né, de você comprovar que você trabalha, porque a gente sabe que tem inúmeros casos de motoristas de aplicativo que pedem o reconhecimento do vínculo empregatício. Então, com essa medida, ele já tem que contribuir por conta própria, já dificulta mais o reconhecimento dessa pessoa como um trabalhador, né, subordinado àquele aplicativo. Bom, então, o decreto fez inúmeras alterações, a gente vai passando aqui para vocês todas as semanas as novidades, a gente vai explicando um pouquinho por vez esse decreto. Se houver alguma ação de inconstitucionalidade, a gente vai informando para vocês, vai mantendo vocês informados do que mudou, como está a legislação, porque a gente teve aí inúmeras mudanças. Esse ano foi um ano que a gente encerrou o ano passado com a reforma da Previdência. Esse ano a gente teve inúmeras medidas provisórias, agora esse decreto. Então, assim, tem que acompanhar, porque para que você possa saber como estão os direitos. Então, a gente vai toda semana informando para vocês o que tem de novo, se tem medida provisória, se tem decreto, tudo o que está acontecendo a gente vai avisando para vocês todas as semanas. E lembrando que quem quiser pode mandar uma solicitação de amizade no meu Facebook, Leis do Sucesso, ou ainda você pode acompanhar todos os programas que eu faço aqui pela Rádio Mundial. Normalmente eu vou gravando todos. Você pode acompanhar esses programas através do YouTube. Você digita lá Tatiana Ragosta no YouTube, aí você pode fazer a inscrição no meu canal, que você vai poder acompanhar todos os programas feitos aqui pela rádio. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.